Olá, boa noite, que bom estar com você aqui agora, neste momento, na nossa paróquia São José de Acesita, para começar o nosso encontro daqui a pouquinho, né? Já estamos ao vivo, conversando com você, nessa nossa paróquia, e nós vamos, neste momento, pedir que você pegue a sua Bíblia, porque nós vamos dar uma olhada nela daqui a pouquinho. Estaremos conversando sobre o tema Os Discípulos de Emaús. Então vai já, né, começa aí a entrar em contato com seu amigo, com sua amiga, com seu parente que está em outra cidade, em outro estado, até em outro país, quem sabe, né? Não sei, dependendo do fuso horário que ele estiver por lá, para a gente ter um bate-papo hoje sobre os discípulos de Emaús. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando, né, essa nossa catequese. Vai ser mais uma catequese, uma palestra para nos enriquecer, para nos ajudar a viver cada vez melhor a nossa fé no seguimento à pessoa de Jesus Cristo. Ainda estamos aí na semana chamada a semana a oitava da Páscoa, né? Vivendo, saboreando essa bela notícia, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Então, é baseado nesta grande notícia que nós recebemos do anjo que aparece às mulheres para dar essa nossa notícia, que nós hoje vamos estar conversando muito sobre isso. E para isso vamos começar fazendo a nossa oração, porque a oração ela é um outro remédio, é a arma poderosíssima que a gente tem para enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Por isso que essa nossa palestra, esse nosso momento de fé, ele começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vamos ver quem já está conosco aqui hoje. Já temos 75 pessoas nos acompanhando. Que bom. A Perpétua Procópio já está ali, que Deus abençoe. A Valéria Cavalieri, a Alda Gonçalves também já está em sintonia conosco, né, Alda? Que Deus abençoe. A Alda, já temos também deixa eu ver aqui, Guilherme Loureiro, já deve estar aí com toda a família Loureiro, né, com a Dona Conceição ali na Quitandinha. Já estamos com Elaine, já foi falado. Temos também o Tiago Pereira, né? Nosso boa noite, doutor Tiago. Que Deus abençoe, nos corrija depois, né? Faça suas análises também, que é importante. A Cirlei Lopes, Lucilene Sena, Elaine Ribeiro. Então muita gente está entrando, está se conectando conosco, e vai ser muito bom também para o meu aprendizado. Você sabia que eu aprendo com você? Cada pergunta que você me faz, mesmo que ela não seja aquela pergunta que eu gostaria de ouvir, mas ela me faz bem, ou mesmo que a minha resposta também não te ajude,
mas a sua pergunta me ajuda a aprender as coisas de Deus e também da nossa fé. Temos Andiara, que já entrou também, Maria da Conceição, e assim por diante, né? Daqui a pouquinho nós estaremos citando mais nomes, eu espero. Se der, se não der, não tem problema, porque o mais importante agora é essa palestra que nós vamos ter sobre os discípulos de Emaús, as perguntas que você vai fazer. Eu vou ver se vou dar conta de atender a todas elas aqui na nossa conversa, tá bom? Então, acho que já temos um grupo bom, mais de 100 pessoas, já dá para a gente começar a nossa palestra. Quem tiver aí a sua Bíblia, você pode também pegar uma caneta, se quiser, um marca-texto, para você escrever, riscar alguma palavra que eu estarei dando ênfase nessa leitura ou nessa palestra de hoje. Nosso texto, nossa referência bíblica para esta palestra está em Lucas capítulo 24. Você vai lá quase no finalzinho da Bíblia, para quem não tem um costume de manusear a Bíblia, lá quase no finalzinho você vai encontrar os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos chegando no livro de Lucas, capítulo 24, e a partir do versículo 13, nossa conversa vai se dar em Lucas 24, versículo 13, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente nesta conversa, eu gostaria de conversar um pouco com você sobre alguns conceitos. E o conceito primeiro que eu gostaria de conversar é sobre o conceito de discípulo. O que é mesmo um discípulo? Ainda sem pensar no ser discípulo de Jesus, né? O que é um discípulo na sua cabeça, no seu pensamento? O que nos diz a literatura também sobre ser discípulo? Porque muita gente fala, eu sou discípulo de A, de B, e o que é mesmo um discípulo? Essa palavra discípulo, que deu origem, inclusive, àquela palavra que quando a gente entra na escola, eles colocam as matérias, né, e a gente chama de disciplina, ou uma pessoa disciplinar. O que é o discípulo? Discípulo é a mesma coisa que aluno, ou a mesma coisa que estudante, ou ainda discípulo é aquele que tem alguém que supõe-se ter um conhecimento maior para passar esse conhecimento para esta pessoa. Aquele que busca o conhecimento daquela pessoa, este é um discípulo como regra geral. Então, discípulo é aquele que está sempre aprendendo alguma coisa com alguém. Embora nós sabemos que na própria na pedagogia educacional existe uma corrente, alguns teóricos, chamado as teorias do construtivismo, que defende a ideia de que o conhecimento é algo que está dentro de cada pessoa, né? Todo mundo já conhece tudo. A gente conhece matemática, a gente conhece geografia, a gente conhece cultura, a gente conhece várias línguas. Esse conhecimento já está dentro de nós. Porém, para a gente saber se a gente tem ou não este conhecimento, é preciso que alguém ajude a gente a perceber esse conhecimento. De modo que, segundo essa teoria construtivista, ninguém ensina nada a ninguém. O educador, ele ajuda o aluno a perceber aquilo que ele conhece. Então, dizer para uma criança que 2 mais 2 é igual a 4, a criança já sabe isso. Porém, ela não sabe que sabe. Precisa de alguém de fora mostrar para ela como que ela vai chegar a essa conclusão. Tá? Então, o conhecimento já existe, porém, alguém de fora precisa nos ajudar a perceber aquilo que nós conhecemos. Bem, esse é o conceito de discípulo. Então, discípulo é aquele que aprende com alguém.
E os discípulos de Emaús? Quem são eles, né? Os discípulos de Emaús, também vale a pena aqui a gente lembrar que Emaús é um vilarejo, considerado um vilarejo naquela época, próximo àquela região de Jerusalém, perto da grande cidade de Jerusalém, a grande metrópole de Jerusalém. Então, os discípulos de Emaús foram alunos dessa escola de Emaús, que ficava nas regiões ali de Jerusalém. Agora vamos entrar no nosso texto propriamente dito. E eu não vou ler o texto assim, né, com todos os versículos do jeitinho que está na Bíblia, porque você tem aí um texto que é Lucas capítulo 24, o versículo 13. Eu vou enfatizando algumas coisas deste texto que foi escrito por Lucas, mas também dentro dos conceitos que discípulo é aquele que aprende com alguém, dentro do conceito que Emaús é um vilarejo próximo a Jerusalém, também é bom a gente saber quem é Lucas, ou quem foi Lucas. Né? Nós sabemos, não vou me estender muito porque não é o objetivo da palestra, mas Lucas é um escritor da Sagrada Escritura que não conviveu diretamente com a pessoa de Jesus. Ele não fez parte dos 12 discípulos de Jesus, mas ele foi convertido e ele passou a pesquisar muitas coisas a respeito da vida de Jesus. E uma das coisas que mais Lucas destaca, ou se destaca na sua literatura, quando ele vai escrever, são palavras assim muito fortes e belas, bonitas, como por exemplo a palavra alegria, né? Ele já começa o evangelho dele dizendo: alegra-te, ó cheio de graça. Depois, Lucas vai também usar muito esse termo, essa expressão anjo, né? Um anjo que aparece para dar uma boa notícia. Lucas também é o autor que destaca muito a ideia do Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos, que engravida Maria. Então eu diria que ele é o autor, escritor da alegria, o escritor da boa nova, o escritor do Espírito Santo, o escritor das primeiras comunidades cristãs, porque ele realmente tinha uma habilidade muito grande para perceber a ação de Deus na vida dos primeiros cristãos. Então, é baseado neste evangelista chamado Lucas, ou na comunidade de Lucas, porque há quem diga também que Lucas não é só Lucas, uma pessoa, um escritor, mas uma comunidade com pensamento parecido, com ideia parecida, que montaram o livro do Evangelho chamado Lucas. Outros detalhes você pesquisa aí com o padre da sua paróquia, com alguma liderança leiga que também tem muito conhecimento bíblico e pode estar te instruindo sobre isso. Agora voltando aqui aos discípulos de Emaús, vejam só, começa no capítulo 24, 13, diz o seguinte: nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús. 2 discípulos caminhando. Então, se você tiver aí a sua caneta, pode riscar aí na sua Bíblia esta palavra viajavam. Viajar, pode ser que outro tipo de Bíblia vai trazer a palavra caminhando, né? Mas viajar, caminhar, tudo é uma ideia de movimento. Os discípulos de Jesus, agora já não é mais um discípulo de uma pessoa qualquer, tá? Os discípulos de Jesus, eles estão caminhando. Para ser discípulo de Jesus, é necessário caminhar. É necessário movimentar-se. É necessário sair do seu canto. Então, eles estão viajando para esse vilarejo, que ficava a uns 12 quilômetros de Jerusalém. E eles iam, diz a Sagrada Escritura, eles iam
conversando. Então, se você quiser também marcar aí a palavra conversar. Os discípulos de Emaús estão viajando e estão conversando. Mas qual é o tipo de conversa que eles estão tendo pelo caminho? Qual é o assunto que está movendo esses dois discípulos pelo caminho? E a conversa, o tema que eles vão conversando, é claro que todo mundo já sabe, sobre aquilo que havia se passado ali na região de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Ora, à medida que os discípulos estão caminhando ou viajando, estão conversando, Jesus aparece no meio deles. Esse detalhe é fundamental para a nossa vida de fé. Quando é que Jesus aparece no meio de nós? Quando nós caminhamos, quando nós conversamos e quando a nossa conversa tem como conteúdo principal a pessoa de Jesus. Aí ele se faz presente. Só que até agora, esses discípulos ainda não são considerados discípulos do Senhor Jesus Cristo. Até agora, eles ainda são reconhecidos ou conhecidos como discípulos de Emaús, da escola de Emaús. Eu diria que Emaús é uma escola fundada por Jesus. Então, eles vão conversando e aí Jesus aparece no meio dele. Mas, diz lá em Lucas 24, versículo 16, diz que os olhos deles estavam como que embaraçados e não reconheceram. Então, pegue sua canetinha também e risque lá, olhos embaraçados. Pode ser que em outra Bíblia eles colocam também como que cegos. E como eles ainda não são discípulos de Jesus Cristo, eles são discípulos somente daquela escola, porque os olhos deles estão embaraçados. E quando a gente tem o olho embaraçado, a gente não consegue enxergar o contexto das coisas. A gente fica apenas com aquilo que a gente está vendo. Olho como que cego, ou olho embaraçado, não enxerga exatamente o que precisa enxergar. E vocês sabem que uma das grandes missões de Jesus foi, ele veio para o mundo com a missão de abrir os olhos dos cegos. Por isso que ele curou lá o cego de nascença. Mas aqui os discípulos também estão com os olhos embaraçados por várias questões. Em primeiro lugar, esses discípulos, eles tinham talvez uma ideia de que Jesus iria ser o rei de Israel. Eles não enxergaram o Jesus como o Cristo, o Senhor da história e de todos os tempos. Eles não entenderam ainda, mesmo tendo convivido com Jesus, certamente conviveram com Jesus, porque eles ficaram ansiosos, esperando a ressurreição, mas eles não compreenderam, eles não foram capazes de entender a prática libertadora de Jesus. Então, seus olhos estavam embaraçados. A gente com os olhos embaraçados hoje a respeito de Jesus, como é que as pessoas veem Jesus, o Jesus da fé? Embaraçados e não reconheceram. Jesus então lhe diz sobre o que vocês estão falando enquanto caminham. Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham. Aqui nós temos uma prática de Jesus muito enriquecedora.
É claro que Jesus sabia o que eles estavam conversando. Mas quando Jesus chega no meio dele, Jesus não já chega assim de moda mágica ou teatral. Ou ele não dá um show, dizendo: oba, cheguei, estou aqui, pronto, ressuscitei, palma para mim. Jesus não faz isso. Jesus, ele entra na realidade daqueles 2 discípulos de Emaús. Jesus, ele se interessa pela conversa daqueles 2 discípulos de Emaús. Sobre o que vocês estão conversando enquanto vocês caminham. Diz a palavra de Deus no versículo seguinte, que, ou continuando aí o mesmo versículo 17, vai dizer o seguinte: eles pararam com o rosto triste. Pode escrever também aí, riscar sua Bíblia. Pararam. Eles pararam com o rosto triste. Por que eles pararam? Ora, pode ser vários motivos. O primeiro, porque Jesus havia morrido. E eles não tinham mais a presença de Jesus com eles. Mas pode ser também que eles pararam tristes porque esperaram Jesus ressuscitar e Jesus não ressuscitou. Mas existe ainda uma terceira grande questão: por que eles pararam? Por causa da pergunta de Jesus. Você sabe que de vez em quando a gente está assim e de repente alguém faz uma pergunta, a gente não tem que parar? E a gente para porque a gente não esperava aquela pergunta. Sobretudo quem é pai ou quem já foi pai e mãe que tem criancinha, a criancinha chega e de repente joga uma pergunta e você tem que pensar para responder. O parar significa pensar na resposta que vai dar. O que vocês estão conversando? Eles pararam. E agora, será que esse aí que está fazendo essa pergunta vai descobrir que nós éramos amigos dele, discípulo dele, e também vai começar a rejeitar a gente, ou disciplinar, ou vai até nos perseguir? Você lembra daquele tempo quando na política, aqui no Brasil agora, falando, um parêntese aqui. Lembra que na cidade só tinha 2 partidos políticos? Se aquela pessoa se perdeu, era pesquisa, não se fazia nenhum para aquela pessoa ou para a região dela, porque não votou do nosso lado, porque não foi a nosso favor. Então havia uma perseguição política. Fecha o parênteses. Com os discípulos de Emaús, quando Jesus pergunta o que vocês estão conversando, eles travam, eles param. Mas eles, de certa forma, já haviam aprendido com Jesus que a gente nem sempre tem que responder quando alguém faz uma pergunta. Quando alguém faz uma pergunta para a gente, é bom a gente fazer aquela pessoa refletir sobre a pergunta que ela está fazendo. Por isso que eles já são discípulos, já aprenderam com o mestre como é que faz. Quando Jesus pergunta sobre o que vocês estão conversando, aí eles param com o rosto triste e dizem assim para Jesus: será que você é o único estrangeiro de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram este dia? Então eles perceberam, eles agora querem tirar da boca de Jesus. Você não está sabendo o que aconteceu? Mesmo que naquela época não tinha rede social, não tinha internet, telefone, rádio, televisão. Mas a morte de Jesus, a tragédia que aconteceu com Jesus, foi um assunto que todo mundo ficou sabendo, a não ser que tivesse algum estrangeiro chegando ali naquele momento. E Jesus também continua sendo mestre.
Jesus não responde para ele essa pergunta, claro que eu sei. Não, Jesus não pergunta de novo. Jesus não faz, aliás, Jesus não responde para eles. Jesus diz assim, mas e o que foi que aconteceu? Agora, vejam só, os discípulos estão caminhando, os discípulos estão conversando, Jesus aparece no meio deles, Jesus faz uma pergunta para eles, eles devolvem a resposta fazendo uma outra pergunta a Jesus, e agora o clima já está num clima de debate. Jesus agora, ele já está, ele reassume o seu lugar de mestre. E a conversa que os dois discípulos agora têm com Jesus, parece que já se torna uma conversa mais prazerosa, mais confiante. Eles agora têm alguém para conversar com eles a respeito de Jesus. E aí eles vão dizendo, lá no versículo 19, eles vão dizendo o seguinte, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Se você quiser também, pode riscar aí Jesus, o Nazareno. Até esse momento, para os discípulos de Emaús, Jesus é uma pessoa humana de uma cidade chamada Nazaré. Lembra daquela famosa música, né, do Padre Zezinho? E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Então, Jesus de Nazaré, para os discípulos de Emaús, até este momento, é simplesmente Jesus, uma pessoa de uma cidade de Nazaré. Mas não era também uma pessoa qualquer, era uma pessoa muito mais do que história, um lugar de origem, uma cultura, mas também estão progredindo como discípulos. Para eles, esse Jesus de Nazaré é um profeta. Agora, naquele tempo de Jesus, se ouvia falar muito de profetas. Tinha vários tipos de profeta. Tinha o profeta que era considerado o rei, ou aliás, o adivinho do rei, ou o conselheiro, né? Quando um rei tinha uma dúvida, chamava o profeta, colocava a questão para o profeta, e o profeta aí dizia, olha, assim, assado, tá. Existia o profeta que eles acreditavam que falava em nome de uma divindade. E existia também os profetas bíblicos do Antigo Testamento, falava em nome de Deus. Para os discípulos de Emaús, Jesus, ele é Jesus, uma pessoa, ele é o Nazareno de um lugar, mas ele também é um profeta, porém não é um profeta como os que já haviam conhecido. É um profeta poderoso. Então você pode também riscar aí na sua Bíblia, ele era um profeta poderoso. Poderoso. E o poderio de Jesus estava em duas grandes coisas para os discípulos de Emaús: em ação e palavras. Então você pode também, né, marcar aí no seu texto, se você quiser, profeta poderoso em ação e palavras. Jesus, ele era diferente de outros profetas. O poderio de Jesus estava exatamente porque ele praticava o que ele ensinava. Ele ensinava o que ele vivia. Ele não pregava
para serem vistos pelos outros. Um parêntese aqui agora para nós de novo. Olha, se você quer descobrir um falso profeta, é quando essa pessoa reza, ora, se ajoelha, tira foto e espalha para todo mundo que está orando, só para você acreditar nela. É claro que naquela época não tinha foto, né, para se tirar, mas Jesus não fez isso. Ele realmente praticava o que ele orava, o que ele rezava. E isso que o fez o grande profeta, o profeta poderoso. Ele era profeta poderoso em ação e palavra diante de Deus e diante das pessoas. Era completo. Só faltou a palavra completo para o evangelista colocar aqui. Ele era o profeta completo. Tão completo, tão completo, tão completo, que ele é a plenitude do Pai. Em palavra, ação, diante de Deus e diante das pessoas. Jesus, ele não tinha tempo durante o dia para fazer muitas coisas para si mesmo, porque era multidão que ia atrás dele. Então, o que ele fazia? Ele rezava de madrugada. Estava sempre indo para algum lugar para rezar, para orar, para estar com o Pai. E isso os discípulos de Emaús percebiam. Porém, meu irmão e minha irmã, os discípulos de Emaús vão falando isso e depois vai dizer, agora acontece que os sacerdotes, nossas autoridades, chegaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tá? Agora, esses discípulos já estão dizendo para Jesus o que aconteceu com Jesus. E nós esperávamos, vai dizer no versículo 21, os discípulos de Emaús vão dizer, nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias aconteceram. Queria que você também marcasse aí essa palavra, além de tudo. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, se tem esse texto, além de tudo, ou se tem, já faz 3 dias, ou algum outro termo parecido, mas é uma fala dos discípulos de Emaús que é como se dissesse assim, olha, agora, além de tudo, ou seja, além dele ter morrido, além de ter sido pregado na cruz, além de tudo que ele falou para nós, até agora ele não ressuscitou. Ele não apareceu. Ele não cumpriu com a promessa. A gente esperava que ele fosse libertar o povo de Israel, mas não aconteceu. Algumas mulheres, e aqui também entra agora o destaque que Lucas dá para a mulher, algumas mulheres do nosso grupo, eles tinham os grupos naquele tempo, né? O grupo de oração, o grupo da fração do pão, talvez juntos, que hoje em nossas igrejas são os grupos de reflexão, grupo de oração e vida, oficina de oração e vida, vários grupos de jovens. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais disseram que Jesus está vivo. Essas mulheres, elas têm um papel fundamental na história da ressurreição de Jesus. Mas assim mesmo, elas ainda não são, a palavra delas não se dava muito crédito. E dizem, alguns dos nossos, né, no caso já os homens, também foram ao túmulo e encontraram como as mulheres haviam dito, mas ele mesmo que é bom,
Bem, essa palavra bom já é palavra minha, tá? Na Bíblia não está escrito assim. Na Bíblia diz assim, que alguns dos nossos foram lá, contaram, alguns dos nossos foram lá, encontraram como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. Bem, agora Jesus vai dizer para os discípulos como vocês são. Em alguma Bíblia vai falar sem inteligência. Nessa minha aqui diz assim: insensatos e lentos de coração. Insensato e lentos de coração. É como se Jesus dissesse: olha, vocês são lerdos para perceber a graça de Deus na vida de vocês, a presença de Deus na vida de vocês. Quem foi que falou para vocês? Isso é interpretação minha, tá? Você não vai achar em nenhum livro essa palavra que eu vou falar agora. Mas Jesus deve ter dito assim para eles: quem foi que disse para vocês que ele ia ficar no túmulo? Quem foi que disse para vocês que ele ia ficar lá preso o tempo todo? Quem foi que disse para vocês que alguém seguraria ele ali? Quem foi que disse para vocês que ressurreição é ele sair assim aparecendo e fazendo show em todo canto? Como vocês são sem inteligência? Como que vocês são lentos para entender as coisas? E aí, Jesus vai lembrar as Escrituras. Não estava escrito pelos profetas, pela Sagrada Escritura, que o Messias, agora já no versículo 26, lá diz assim: será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia, e explicou o que dizia sobre a Escritura, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Então Jesus, ele dá uma aula para os discípulos de Emaús, uma aula da história da salvação, começando lá pelas Escrituras, por Moisés, pelos profetas, vai recordando para eles, porque a cabeça deles estava enfraquecida, sem inteligências, não haviam ainda entendido. Mas é por isso mesmo que eles são discípulos de Emaús. Eles são discípulos de Emaús exatamente porque eles estão sempre aprendendo com Jesus, antes e agora, depois da sua morte. Mas a conversa vai ficando boa com os discípulos, né? A conversa vai ficando boa, porque para Jesus chamar eles de burro, desculpe que não tem essa expressão na Bíblia, nem na boca de Jesus, mas para chamar eles de insensato ou sem inteligência, usando uma linguagem nossa, está chamando a pessoa de burra. Ora, mas Jesus, para chamá-los de sem inteligência, ou de insensatos, ou de coração lentos, para Jesus falar isso para aqueles dois discípulos, significa que Jesus já estava tendo mais intimidade com eles, e eles também deram abertura para que Jesus falasse com eles assim. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente chama até de outros nomes, já observaram? Eu já vi mulher chamando o marido de cachorro, por amor. Já vi marido chamando a esposa de cachorra, por amor. Né? Então, Jesus chama eles de lentos, mas eles deram abertura. É como se ele dissesse para Jesus: pode falar o que você quiser, porque realmente a gente não aprendeu mesmo, porque ele falou isso para nós, quando ele estava vivo. Ele falou que ia ser entregue, ele falou que ia ser crucificado, que ia ser rejeitado, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Só que a gente não entendeu nada, porque a gente ficou lá e até agora nada. Bem, quando ele deu a entender que seguiria adiante, mas os discípulos insistiam
Então, quem puder, lá no versículo 29, pode riscar aí, eles insistiam, a palavra insistir e a palavra ficar. Eles iam dizendo, fica conosco. Tem Bíblia que vai dizer assim, tem tradução que vai dizer, fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. Fica conosco. A tua presença no nosso meio, ela é tão importante, ela é tão bonita, ela é tão boa, nos enriquece tanto, nos encoraja tanto. Na verdade, quando eles falaram para Jesus, fica conosco, Senhor, não é porque eles estivessem preocupados com Jesus, para Jesus continuar o caminho adiante, não. Eles estavam eles falaram, fica conosco, porque eles quiseram aproveitar a sabedoria de Jesus para aprender mais. Então você fica lá em casa. Conversa tão boa. A gente vai aprender mais coisas, mas ainda não tinham consciência plena que era Jesus. E agora que vem umas partes que eu acho que de tudo que eu falei, eu acho que é a mais importante aqui na frente. Isso aqui eu vou ler o versículo inteiro para não perder nenhuma palavra. Só depois que eu vou falar sobre essas palavras. Então, se você puder riscar o versículo 30 todo, risca quantas vezes você puder, para que isso fique gravado no seu coração. E, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Olha só, eu estava pensando o significado dessas palavras. Sentar-se à mesa. Nessa hora, vocês sabem que tem pessoas que têm um certo estilo, uma certa característica ou uma certa habilidade que somente aquela pessoa tem e mais ninguém consegue fazer igual. Ninguém consegue imitar. Ninguém consegue imitar. Então, era exatamente isso que Jesus tinha. O jeito de sentar à mesa. Ele não sentava como as outras pessoas sentavam. Então agora, vamos imaginar, eu fico aqui em pé, mas o jeito de eu sentar, Padre Pascal, o jeito de eu sentar, eu posso sentar, pegar assim, dois cantos, né, e fazer isso. Se vier outro padre sentar nessa cadeira, não vai sentar do meu jeito. E se ele quiser me imitar, só vai imitar, mas não vai ser natural. Então, o jeito de Jesus sentar-se era diferente. Na hora que ele sentou à mesa, eles já começaram sabe aquele embaraçamento dos olhos que a gente viu no começo do Evangelho? Agora os olhos parecem que já estão se limpando. Quando ele sentou, um dos discípulos deve ter pensado, ele sentava desse jeito. E o outro deve ter pensado, está sentando igual Jesus sentava. Só que nenhum falava para o outro, era tudo na cabeça deles. Depois que Jesus senta à mesa, já começaram a desconfiar. Ele é diferente. Ele não é qualquer não. Sentou-se à mesa, tomou o pão. O modo também de tomar o pão foi ajudando os discípulos a perceber que ele não pegou o pão que os outros pegavam. De qualquer jeito, né? Pega uma coisa e pronto. Não. Ele pegou o pão como algo sagrado na vida de qualquer pessoa. Mais um motivo para eles se começarem a abrir os olhos. Sentou-se como Jesus. Pegou o pão como Jesus pegava. E abençoou. Jesus não comia sem dar graças a Deus pelo pão. Agora, não é que as coisas já vão ficando ainda mais claras para os discípulos de Emaús?
E por último, Jesus distribui. E até o modo de distribuir, eles perceberam que era igualzinho quando Jesus fizera na última ceia ou em outros momentos da vida. Aí pronto, agora reconheceram, é Ele. Quando reconheceram Jesus, desaparece. Por que será? Jesus agora se torna invisível. Jesus se torna invisível porque ele sempre usou dessa metodologia de deixar no outro a chama, o ardor da missão. Agora, imediatamente, eles levantam do seu lugar. Veja só, eles estavam vindo de Jerusalém, caminharam mais uns 10 ou 11, 12 quilômetros, não sei. Depois dessa conversa toda com Jesus, eles voltam de novo a Jerusalém para contar para os discípulos, ele ressuscitou. E aí encontraram reunidos 12 e seus companheiros, que diziam, realmente o Senhor ressuscitou. Realmente o Senhor ressuscitou. Agora, eles não são mais discípulos de Jesus de Nazaré. Eles agora são discípulos do Senhor. Prezado irmão e irmã, chegou o final da nossa conversa de hoje. Eu gostaria de ver aqui como é que estão, né, os comentários agora. Se eu não conseguir falar aqui, eu posso em casa responder para você que acompanhou, responder alguma coisa, né, que você colocou lá. Nós sabemos que as internets hoje não, desde que começou essa pandemia, elas têm ficado muito lenta, porque sobretudo à tarde e à noite a concorrência é muito grande, mas em casa eu respondo para você. E gostaria que, assim como os discípulos, também seja como o discípulo de Emaús, aquele que dá um salto, aquele que aprende com Jesus, aquele que caminha com Jesus, aquele que está com Jesus, aquele que convida Jesus para a sua casa. E convidando Jesus para a sua casa, a gente tem a coragem, a alegria e a certeza de que Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós quando a gente põe o pé na estrada e a gente caminha em busca do bem comum, do bem das pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Até quarta-feira com mais uma palestra, se Deus quiser.